Naquela cidade pequena de interior, ele era só mais um rosto cansado entre tantos que passavam sem serem notados. Caminhava devagar, arrastando a perna esquerda com esforço visível, como quem carregava o peso de décadas em cada passo. Ou não, dele era Humberto, mas todos o chamavam de seu Beto, sem saber de onde vinha ou o que já tinha vivido. Vestia roupas simples, sempre com um boné surrado, que escondia os olhos, e uma jaqueta militar desbotada. Alguns moradores diziam que ele era ex-combatente, outros achavam que era lenda menos, mas ninguém tinha certeza. Todas as manhãs, ele ia até o mesmo banco da praça, sentava em silêncio, observando o movimento sem interagir com ninguém. Alguns jovens zombavam dele, imitando sua marcha arrastada quando passava pela calçada da padaria. E ninguém sabia que aquele homem discreto havia salvado dezenas de vidas. Em uma guerra que nem todos lembravam, Humberto havia servido na década de 70, como operador de reconhecimento profundo em território estrangeiro, em missões tão secretas que nem mesmo sua família sabia. Durante uma retirada forçada sob fogo cruzado, ele perdeu parte da mobilidade da perna ao ser atingido por estilhaços de um morteiro. Mas mesmo ferido, arrastou um companheiro inconsciente por quilômetros até alcançarem uma zona de extração. Recebeu condecorações silenciosas, daquelas que são entregues fora das câmeras e sem cerimônia. Depois da guerra, voltou para casa e decidiu desaparecer do radar, afastando-se de tudo que lembrasse o passado. Passou a viver com uma aposentadoria modesta, recusando entrevistas, visitas e até ajuda de antigos colegas de farda. Não buscava holofotes, menos apenas paz. Mas o destino, como sempre, encontraria um jeito de trazer à tona aquilo que merece ser lembrado. A cidade onde Humberto vivia seria, por coincidência, o novo local de treinamento de uma unidade conjunta dos Navy SEALs com o Exército Brasileiro. O plano era simples: ocupação discreta, treino em ambientes civis e interação com veteranos locais para simulações. Os moradores ficaram animados com a movimentação. E logo a praça onde Humberto se sentava começou a ter mais olhos voltados. E ela, certo dia, 2 operadores dos SEALs tomavam café na lanchonete ao lado e notaram a marcha peculiar do homem que entrava calado. Humberto sentou no canto, pediu café preto e um pão seco, com o olhar perdido no tempo. Os operadores se entreolharam. Havia algo familiar naquele homem, que parecia ignorado por todos. Um deles decidiu puxar conversa, mas Humberto respondeu apenas com um leve aceno. E já dei meu tempo, rapaz. A resposta, seca, plantou a dúvida. Quem era aquele homem realmente? Naquela noite, um dos operadores, chamado Donovan, não conseguia esquecer o rosto de Humberto. Ele tinha servido em várias missões de resgate e sabia reconhecer nos olhos de alguém as marcas de combate real. Decidiu tirar uma foto discreta e enviar para um fórum fechado de veteranos de elite. Com a legenda: alguém reconhece esse guerreiro? Horas depois, a resposta veio com urgência: esse é Humberto Vieira. Sei vocal vaio, preste continência. Ele é uma lenda. O alerta causou um alvoroço dentro da base de treinamento. Donovan correu até o comandante da operação, entregando o celular aberto, com o dossiê de Humberto. O oficial, ao ler o nome e as menções de mérito escondidas, ficou em silêncio por minutos. Esse homem salvou mais SEALs do que qualquer um vivo hoje. Ele merece algo que o mundo inteiro veja. Na manhã seguinte, a praça estava silenciosa, como sempre, exceto pelo leve vento que mexia nas folhas secas. Humberto caminhava devagar, como fazia todo dia, sem imaginar que o que viria mudaria sua história para sempre. Na calçada oposta, 12 SEALs formavam um semicírculo em silêncio absoluto, todos alinhados com perfeição. Assim que ele se aproximou, os homens bateram continência ao mesmo tempo, olhando fixamente para ele. Humberto parou, surpreso, com as mãos tremendo levemente. Fazia anos que ninguém o saudava com aquela firmeza. O líder se aproximou, tirou o boné tático e disse: Senhor Humberto Vieira, em nome das vidas que o senhor salvou, nós agradecemos. Os olhos do velho guerreiro marejaram, mas ele apenas tirou o próprio boné e respondeu: A honra é minha, senhores. E naquele momento, o silêncio da praça foi mais alto do que qualquer hino. A cena foi filmada por acaso por um estudante, que compartilharia o vídeo nas redes sociais poucas horas depois. Em minutos, a gravação viralizou com a legenda: Eles descobriram quem ele era menos, e o mundo parou. Jornais e portais começaram a perguntar: quem era o homem de passos lentos que fez soldados de elite se ajoelharem em respeito? O nome de Humberto voltou a circular entre veteranos, oficiais da ativa e até políticos que haviam esquecido seus verdadeiros heróis. Ele recusava entrevistas, mas não recusava apertos de mão. E em poucos dias, tornou-se símbolo da honra. Silence. A cidade, antes apática,
agora passava a parar sempre que ele cruzava a praça. Os jovens que zombavam passaram a se esconder ou pedir perdão, e Humberto dizia apenas: a guerra ensina, mas o silêncio também educa. As Forças Armadas organizaram uma cerimônia simbólica em frente à praça, sem grandes bandeiras, apenas com a presença daqueles que compreendiam o valor do silêncio. Humberto foi chamado ao centro, onde foi entregue a ele uma medalha simbólica, não oficial, mas com peso maior que qualquer condecoração. Na medalha, gravado: ao homem que salvou sem ser visto e ensinou sem precisar falar. El Recibo, a medalha com mãos firmes, olhou para os soldados e disse: o tempo leva tudo, menos a dignidade. A multidão aplaudiu de pé, mas ele apenas acenou com o boné, mantendo o olhar firme. Naquele dia, até o céu parecia mais limpo, como se também prestasse continência. Na manhã seguinte, flores foram deixadas em silêncio sobre o banco, onde ele sempre se sentava, e todos sabiam que uma nova história estava começando, menos a da lembrança que não morre. Na manhã seguinte à homenagem, Humberto chegou à praça e se deparou com algo que nunca imaginou. O velho banco de madeira onde ele sempre se sentava, agora tinha uma placa de metal fixada com seu nome. Lá estava gravado: aqui se sentava um herói que nunca pediu reconhecimento. Ao redor, crianças com fardinhas escolares estavam em silêncio, acompanhadas de um professor que explicava quem ele era. Humberto parou, levou a mão ao peito e respirou fundo, tentando conter as lágrimas que teimavam em vir. Uma garotinha se aproximou e perguntou: o senhor é um herói mesmo? Ele se abaixou com dificuldade, sorriu e disse: sou só alguém que fez o que era certo, minha querida. E naquele momento, todos entenderam por que os Seals o haviam saudado em silêncio. Reportagens começaram a surgir, revelando detalhes até então secretos da trajetória de Humberto nas forças especiais. Sua atuação em missões clandestinas no exterior envolvia evacuação de equipes sob fogo pesado e sabotagens de alto risco. O que mais impressionava era a quantidade de vidas que ele salvara, sem nunca ter recebido uma promoção pública. Documentos revelavam que ele recusara repetidas vezes medalhas formais, dizendo que o verdadeiro soldado não servia por brilho. Veteranos de guerra começaram a mandar cartas à prefeitura da cidade, pedindo uma estátua em sua homenagem. Mas Humberto respondeu de forma direta: se for para erguer algo, que seja um centro de apoio aos que ainda lutam por dentro. Esse pedido tocou o coração do comandante dos Seals, que prontamente ofereceu financiamento para isso. E assim nasceu o embrião de um projeto que mudaria a vida de muitos, inspirado por um homem que apenas caminhava com dificuldade. No fim da primeira semana após a homenagem, uma solenidade discreta foi realizada com veteranos de várias regiões. Humberto chegou de cabeça baixa, como de costume, mas foi recebido com continências, abraços e lágrimas. O comandante da Força Especial declarou: este homem salvou mais vidas que qualquer medalha poderia contar. Foi entregue a ele uma boina Tom Marinho, com as iniciais dos batalhões que ele havia ajudado a salvar. Humberto segurou a boina por um longo tempo, e com voz baixa disse: nunca achei que viveria para ver isso. Ele não buscava palco, mas naquele instante era impossível não vê-lo como centro da dignidade. Seu legado começava a renascer, e a cidade inteira parecia despertar de um sono de anos. O silêncio em volta dele agora era de reverência, não mais de indiferença. A repercussão da história de Humberto se espalhou para além do Brasil, alcançando redes de veteranos dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Muitos reconheciam o nome dele por códigos antigos de operação, por vezes em missões que salvaram pelotões inteiros. O que antes era um nome esquecido, agora se tornava símbolo de bravura silenciosa nos bastidores da guerra. Um documentário começou a ser produzido por uma equipe internacional, que veio pessoalmente até sua cidade. Humberto relutou no início, mas aceitou participar com uma condição: que nenhum trecho fosse sobre ele, mas sobre os outros soldados que ficaram pelo caminho. Falem de quem não voltou, ele disse, olhando o pôr do sol com os olhos marejados. O diretor da produção respeitou o pedido e decidiu dar ao documentário o nome de o último a falar: é o silêncio. E Humberto, mais uma vez, se tornava o herói que apontava a luz para os outros. O Centro de Apoio a Veteranos sugerido por Humberto começou a sair do papel com doações vindas de toda parte, empresários locais, ex-comandantes e até celebridades, que serviram no exército americano, mandaram apoio e recursos. Batizado de Projeto Passo Firme, o centro foi idealizado para ajudar veteranos com limitações físicas e traumas emocionais. Humberto, mesmo com dificuldades motoras, fazia questão de visitar a obra diariamente para acompanhar o progresso. Ele cumprimentava cada operário, agradecia pessoalmente aos doadores e sempre dizia: isso aqui vai salvar vidas sem armas. Na parede principal do projeto,
Uma frase foi gravada: nem todo herói corre. Alguns apenas seguem em frente. A cidade agora se tornava um polo de consciência militar, onde a honra não estava nas armas, mas nos gestos. E tudo isso por causa de um homem que nunca se apresentou como herói. O ambiente no quartel da unidade SEAL na cidade estava diferente desde que conheceram Humberto. Soldados mais jovens começaram a se inspirar na história dele, estudando relatórios antigos de combate, onde o nome Operador H aparecia. Oficiais passaram a organizar rodas de conversa com veteranos locais, resgatando memórias e fortalecendo laços com a comunidade. Humberto foi convidado para palestrar discretamente para um grupo seleto de novatos, e o fez sentado. Com humildade, contou histórias de resgate em selvas fechadas, de noites sem comunicação e decisões tomadas no instinto puro. Mas a fala com algo que ninguém esperava. O que mais me marcou não foi salvar um companheiro, mas ouvir um obrigado depois de 40 anos. Muitos soldados se levantaram e o aplaudiram em silêncio, como já era tradição diante dele. E naquele dia, não houve treino, só aprendizado. Na cidade, os jovens que antes zombavam dele, decidiram fazer algo para compensar os erros do passado, criaram uma campanha nas redes chamada Andamos Juntos com Humberto, incentivando ações solidárias com veteranos. Grupos de jovens passaram a visitar hospitais, lares de idosos e centros de reabilitação militar, oferecendo apoio e escuta. O próprio Humberto, emocionado, disse: "É assim que se vence a guerra depois da guerra." A campanha ganhou destaque nacional e virou o tema de uma matéria especial no Jornal da Noite. Pessoas de outros estados mandavam vídeos caminhando, com dificuldades simbolicamente, em homenagem a ele. E o país inteiro parecia de repente mais consciente de que os heróis às vezes estão no banco da praça. Aquele gesto simples virou movimento. E o movimento virou mudança. Durante uma cerimônia militar em Brasília, o ministro da Defesa fez questão de mencionar o nome de Humberto no discurso. Há soldados que vencem batalhas, e que vencem o esquecimento, disse ele, olhando para a plateia atenta. A citação arrancou aplausos de generais e cadetes, muitos dos quais já conheciam sua história pela internet. O comandante da base onde Humberto havia servido no passado mandou um convite formal para ele visitar as novas instalações. Mesmo com dificuldade, ele aceitou e foi recebido com tapete vermelho e honras de Estado. Ao entrar no salão principal, parou diante da parede dos heróis e viu seu nome gravado em bronze. Ficou em silêncio por longos minutos, tocando as letras com a ponta dos dedos, como quem revive um tempo antigo. E quando lhe ofereceram um microfone, disse apenas: "Não fui eu quem mereceu isso. Foram os que ficaram." O centro, Passo Firme, foi inaugurado com uma cerimônia que reuniu soldados da ativa, veteranos e famílias de militares. A cidade inteira participou, com ruas decoradas por crianças com desenhos de soldados marchando e frases de respeito. Humberto, visivelmente emocionado, foi o último a falar, e mesmo sem microfone, sua voz se fez ouvir. Ele contou a história de um amigo que morreu em seus braços e pediu que nunca deixassem a guerra entrar em casa. Todos entenderam que ele falava dos traumas invisíveis, das dores que muitos escondem atrás de sorrisos. Psicólogos voluntários passaram a atuar no projeto, oferecendo suporte profissional gratuito. Soldados que antes tinham vergonha de pedir ajuda, agora sentiam orgulho em atravessar aquela porta. E assim, o velho guerreiro sem patente oficial mudava a saúde mental de uma geração inteira. Certa manhã, Humberto foi visto sentado na calçada em frente à padaria, com um garoto no colo, contando histórias da guerra. A mãe do menino, emocionada, contou depois que o filho era autista e nunca se aproximava de ninguém menos até aquele dia. Foi como se ele reconhecesse nele algo bom, sem saber explicar. Disse ela chorando. Esse tipo de conexão começou a se repetir com frequência, menos Humberto. Parecia alcançar pessoas que a terapia não conseguia. Veteranos com mutismo seletivo, crianças traumatizadas e até policiais com TPT, passaram a visitá-lo só para ouvi-lo falar, e muitas vezes, ele não falava nada menos, só ouvia, só sorria, só apertava a mão. A cidade começou a chamá-lo de o terapeuta silencioso. E pela primeira vez, Humberto aceitava esse apelido com um pequeno sorriso no canto da boca. Donovan, o Silk I, o reconheceu, voltou aos Estados Unidos e levou consigo uma cópia da história. Em sua base apresentou um dossiê com tudo que Humberto representava e como ele havia influenciado a formação dos soldados. O alto comando ficou tão impactado que enviou uma carta oficial de agradecimento, assinada pelos 3 principais almirantes da força. A carta dizia: "O senhor moldou soldados mesmo sem nunca ter lhes dado ordens." Dias depois, chegou à casa de Humberto uma caixa com o emblema SEAL e uma boina preta bordada com as palavras
Silent Valor. Ele segurou a boina com reverência e disse: agora posso partir tranquilo. Mas ninguém queria que ele partisse, e cada dia com ele passou a ser tratado como um presente raro. Porque, às vezes, é o andar mais lento que deixa as pegadas mais profundas. O Museu Militar Nacional solicitou que a jaqueta de Humberto fosse doada para uma ala especial sobre heróis anônimos. Ele recusou, dizendo que ainda precisava dela para os dias frios da praça, mas permitiu que uma réplica fosse feita, com os remendos, as insígnias apagadas e a dignidade intacta. A jaqueta foi exposta com a frase: este tecido protegeu mais do que corpos. Protegeu a memória. Visitantes se emocionavam ao ler os relatos ao lado da peça, muitos deixando bilhetes de agradecimento. Um deles dizia: obrigado por caminhar, mesmo quando ninguém te via. Outro: você me ensinou que o herói não grita, é o guia. E todos sabiam que ali estava não só a roupa de um homem, mas o símbolo de uma nação que ainda tem muito a aprender. Na véspera do aniversário de Humberto, a cidade inteira preparou uma surpresa silenciosa. Ninguém cantou parabéns. Ninguém fez discursos. Todos apareceram na praça com camisas escritas: eu caminho com Humberto. Ele chegou como sempre, com passos lentos e o olhar no chão, até perceber que algo estava diferente. Levantou os olhos e viu centenas de pessoas, de pé, em silêncio, apenas com um gesto de mão no peito. Esseman levou a mão à própria camisa menos e leu sua frase bordada ali. Andar em silêncio também é uma forma de marcha. Ele se sentou no banco com lágrimas nos olhos e disse: vocês venceram comigo uma guerra que eu achei que era só minha. A multidão permaneceu ali por minutos, em absoluto respeito. E mais uma vez, o silêncio dizia tudo. O tempo passou, e a saúde de Humberto começou a dar sinais mais evidentes de desgaste. Mas ele nunca reclamava. Mesmo com dificuldades maiores para caminhar, ele insistia em visitar o centro Passo Firme toda manhã. A equipe médica que o acompanhava dizia que ele vivia mais por força de propósito do que por condições clínicas. Veteranos que nunca haviam se aberto começaram a procurá-lo, não como paciente, mas como exemplo. Ele os ouvia, oferecia palavras simples, mas cada uma carregava o peso de quem já esteve no fundo e voltou. Nos dias mais frios, deixava cobertores no banco da praça para quem precisasse. A guerra não acabou para todos, dizia. Uma geração inteira começou a chamá-lo de o soldado do silêncio nas redes sociais. E pela primeira vez, Humberto percebeu que talvez sua missão ainda estivesse em curso. Um evento internacional de veteranos de guerra foi marcado no Brasil e Humberto foi convidado como homenageado central. Ele recusou a princípio, dizendo que não gostava de palcos, mas os SEALs insistiram pessoalmente. Donovan voltou do exterior apenas para acompanhá-lo, afirmando: se você não for, a história não estará completa. Vestiram-no com um traje cerimonial e o conduziram em uma cadeira especial adaptada, mas Humberto fez questão de caminhar os primeiros passos. Ao entrar no auditório, todos os soldados de todas as nações presentes se levantaram em silêncio absoluto. Não houve discurso menos apenas o som do público de pé, em respeito. E quando o comandante do evento pediu que ele dissesse algo, Humberto segurou o microfone e disse: a maior missão de um soldado é voltar para casa sem perder a alma menos e ajudar os outros a fazer o mesmo. Na manhã seguinte ao evento, Humberto voltou à praça como sempre fazia. Mas havia um novo objeto à sua espera. No lugar do banco antigo, estava agora um memorial moderno com sua imagem esculpida em bronze. Ao lado, uma escultura de soldados, sentados, de cabeça baixa, com uma cadeira de rodas vazia entre eles. Na base lia-se: ele caminhava devagar, mas mudou o ritmo de uma nação. Humberto ficou parado por longos minutos, em silêncio absoluto, com os olhos marejados. Pousou a mão sobre a estátua e disse baixinho: eu só queria que meus irmãos tivessem voltado comigo para ver isso. Atrás dele, veteranos de várias idades estavam de pé, em silêncio, com boinas na mão. Foi a maior continência coletiva espontânea já registrada na cidade. Um grupo de cadetes, recém-formados do exército, fez questão de visitá-lo antes da formatura, pedindo sua bênção. Humberto riu, dizendo que não era padre, mas apertou a mão de cada um com firmeza. Antes de saírem, disse: nunca deixem o uniforme ser maior que a sua humanidade. Essas palavras foram gravadas em placas e colocadas nos alojamentos da nova escola militar da região. O nome da escola foi alterado para Centro de Formação Humberto Vieira, em votação unânime. Emocionado, ele visitou a placa da entrada e comentou: nunca imaginei ver meu nome em algo que forma quem carrega o futuro. As crianças da cidade passaram a aprender sua história nas aulas de civismo, como um exemplo de liderança sem orgulho. E os jovens passaram a dizer: quero ser como ele, firme,
sem precisar gritar. Nos últimos meses de vida, Humberto passou a escrever cartas a outros veteranos anônimos, usando o nome de código H. Ele escrevia palavras de encorajamento, reconhecimento e fé, sem nunca assinar com seu nome completo. As cartas começaram a ser colecionadas e espalhadas em batalhões pelo país inteiro, chamadas de Cartas do Silêncio. Ninguém sabia, ao certo, do onde vinham, até que um dia ele revelou ao comandante local: era minha maneira de continuar servindo. Donovan ficou encarregado de digitalizar cada uma, transformando-as num livro que virou best-seller entre militares e familiares. O título era simples, direto e carregado de sentido. Ainda estamos marchando. Humberto se tornou o símbolo de um novo tipo de veterano, menos aquele que guia sem comando, e sua presença se manteve viva, mesmo nos dias em que o corpo já não acompanhava a mente. Poucos dias antes de sua partida, ele pediu para ser levado ao centro Passo Firme, uma última vez. Ficou em silêncio diante da placa de entrada, tocou o brasão com a ponta dos dedos e sussurrou: agora posso descansar. Donovan, ao seu lado, segurou firme sua mão e disse: missão cumprida, senhor. Na volta, pediu que o levassem até o banco da praça, onde olhou para o céu por longos minutos. Disse com voz fraca: a marcha continua. Só muda o passo. Naquela noite, Humberto faleceu em casa rodeado por veteranos amigos e silêncio. E mesmo sem alarde de sobering, era como se o vento naquela madrugada carregasse uma despedida. No dia seguinte, o país inteiro se calou. O funeral foi organizado pelas Forças Armadas com honras reservadas aos maiores heróis da história nacional. 4 operadores SEALs dos Estados Unidos vieram especialmente para carregar o caixão, junto a veteranos brasileiros. Nenhuma palavra foi dita durante o cortejo, menos apenas o som das botas no chão molhado da manhã. A população fez fila por horas, para deixar flores e mensagens em silêncio diante da bandeira dobrada. Uma criança deixou um desenho onde Humberto aparecia com asas, empurrando uma cadeira de rodas vazia no céu. O presidente da República decretou luto oficial de um dia, e enviou mensagem à família: o Brasil perdeu um escudo invisível. Mas o que mais emocionou a todos foi um pequeno bilhete colado na estátua da praça. Nele estava escrito: ele andava devagar, mas agora caminha entre os que não voltaram. Com o tempo, a história de Humberto virou série documental, livro, obrigatório nas escolas, e tema de exposições. Mas nada superava a emoção de visitar a praça onde ele costumava se sentar. Lá, veteranos ainda se reúnem, sentam em silêncio e compartilham histórias, como se ele ainda estivesse ouvindo. Uma tradição surgiu. Todo veterano ferido deixa um objeto simbólico no banco: uma medalha, uma boina, uma carta. Ao lado do memorial, um letreiro simples brilha à noite: aqui repousa a honra em movimento. Turistas vêm de longe, mas respeitam o silêncio do lugar, como se entrassem em território sagrado. Os SEALs criaram em sua base uma sala chamada Sala Humberto, com seus princípios escritos na parede. E toda nova turma de soldados é apresentada ao homem que ensinou o mundo a respeitar a marcha lenta. Passaram-se anos, e seu legado continuou crescendo mesmo sem novas palavras. Cada veterano atendido no centro leva consigo um pouco de sua história, e deixa ali um agradecimento silencioso. As cartas do silêncio continuam sendo entregues, agora por jovens voluntários que seguem seu exemplo. Os moradores da cidade dizem que ele ainda caminha ali, entre os bancos e árvores, como sombra protetora. E quando uma nova missão difícil surge, os soldados perguntam: o que Humberto faria? A resposta vem no vento, no gesto, no respeito que virou norma. Seu nome foi inscrito no livro de honra nacional, ao lado dos maiores heróis de guerra do país. Mas seu verdadeiro monumento permanece no coração de cada um que aprendeu que força não é velocidade, é permanência. Essa é a história de Humberto Vieira, menos o veterano que não precisava correr para chegar onde ninguém mais chegou. Riram de sua marcha, ignoraram seu silêncio e zombaram de sua dor, mas o mundo inteiro se curvou diante de sua dignidade. Ele não empunhava armas, não discursava na sem empurra, apenas caminhava, com passos firmes, mesmo que lentos, e ao fazer isso, arrastou consigo uma nação inteira, de volta à memória e ao respeito. O homem que começou sendo zombado, virou o símbolo de uma nova forma de liderança. A liderança pelo exemplo silencioso. Hoje, sua história é contada em escolas, quartéis e corações, e continuará sendo, enquanto houver honra, porque alguns heróis gritam, outros caminham. E Humberto nunca parou.